Oi, eu sou a Valentina, do canal Curiosamente Científica, e hoje iremos falar sobre a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença hereditária, ou seja, é herdada dos pais para o filho. Para o filho ele ter essa condição, ele precisa herdar dois genes defeituosos, do pai e a mãe. Só assim ele terá a fibrose cística. Caso ele receba apenas um gene, o filho será apenas portador da doença e não terá os sintomas. Agora, para entendermos melhor sobre essa doença, acompanhe a nossa entrevista com a Luana, que é portadora da fibrose cística. Bom, hoje a gente está aqui com a Luana, moradora da nossa cidade, de Guaramirim, e ela recebeu o diagnóstico aos 9 anos de idade. Inclusive, obrigada por aceitar o convite, Luana. Eu que agradeço por vocês terem me convidado. Então vamos começar. Conta pra gente um pouco da sua história. Quando você descobriu que tinha fibrose cística, né, que você recebeu o diagnóstico, e como foi esse momento pra você e pra sua família? Tipo, impactou muito, assim? Então, eu descobri, né, o diagnóstico de fibrose cística aos 9 anos, 9 para 10 anos. Eu sofri muito a infância inteira com muitas crises de pneumonia, né? Eu tinha baixo peso, baixa estatura, muita tosse, então eu passei por diversos médicos, até que enfim, um dia surgiu a possibilidade do diagnóstico da fibrose. E aí eu fui encaminhada para Florianópolis, porque lá em Floripa tem a equipe de referência para a doença, né? E aí fiz vários exames, principalmente o teste do suor, que é o definitivo para o diagnóstico. E daí deu positivo, né? Então, inicialmente foi um baque, claro, mudou toda a minha rotina, as questões das medicações, inalações, fisioterapia respiratória, né? Para uma criança de 9, 10 anos, mudar totalmente, assim, é bastante difícil, né? Um pouco delicado. É, porque tá bem na fase, bem infância ainda, né? Sim. E aí, querendo ou não, naquela época, né? A gente vai procurar na internet o que é, a internet não é tão boa para isso, né? Então, naquela época eu lembro que eu procurava e a expectativa de vida era 15, 20 anos para uma pessoa com fibrose. Então, isso me abalou um pouquinho, assim, fiz acompanhamento psicológico também, né, para isso. É porque daí pensa com uma criança, né? Faz uma pesquisa dessa e descobrir. Quer dizer que a expectativa de vida é menor, entra no desespero. Mas me diz, como é que é viver com a fibrose cística hoje? E o que ela te traz de desafio na tua vida? Hoje, né, eu posso dizer que eu estou muito melhor do que eu estava 3, 4 anos atrás. Foi a pior época da minha vida, assim, né, onde eu estava com muito risco de falecer mesmo, né? Desnutrição, tinha a questão da minha função pulmonar que estava mais ou menos em 20% só. Então eu estava usando oxigênio 24 horas por dia. E aí surgiu a questão do modulador genético, que é o Trikafta, que é um tratamento mais atualizado que a gente tem. Não são todas as mutações da fibrose que podem utilizar o remédio, mas no meu caso sim, né? Só que ele era muito caro. Então esse remédio não contempla todos os tipos, então? Não. Só que ele era, o Trikafta mesmo, ele era uns $30 mil por mês. Então ele era muito caro. Aí a gente descobriu um genérico dele, que era vendido na Argentina, que era em torno de 25 mil mensais, né? Um pouquinho mais barato. Dólares? Não, 25 mil reais mesmo. E ele era um pouquinho mais barato, mas mesmo assim é um valor, né, bem alto para você gastar mensalmente. Aí foi onde a gente fez campanha aqui na cidade, né, atingiu a região inteira. E graças a Deus a gente conseguiu um medicamento num valor bem alto, assim. Em 10 dias de campanha a gente conseguiu comprar 3 caixas do remédio. Quando que foi feita essa campanha? Foi no começo, acho que fevereiro ali de 2022. Que no 16 de março de 2022 eu já comecei o tratamento.
com esse tratamento, eu melhorei muito. Minha qualidade de vida hoje ela é outra por conta desse medicamento, né? Então, eu ganhei função pulmonar, consegui ganhar peso, consegui sair do oxigênio 24 horas. Então, tudo na minha vida foi evoluindo nesse sentido. Mas, lógico, para mim ainda é uma limitação a questão da função pulmonar baixa. Hoje ela tem cerca de 30%. Enfim, né, você já pegou um pouco da minha pergunta, né, que a gente soube que você fez uma campanha para conseguir o seu tratamento. Então, como você acha que foi essa experiência, né? Como você acha que foi a experiência de ter a campanha? Ela ajudou muito? Você acha que as pessoas colaboraram, assim? Então, a campanha, de início, eu estava bem ansiosa para fazer, né? A gente ouve muitos casos, né, de outras campanhas que o pessoal acabou utilizando dinheiro para outros. A gente teve né? casos pra ver, né? Então eu fiquei bem receosa no começo, mas a minha família pegou junto comigo, assim, né? Minha família é muito grande, então isso facilita um pouco. Mas aí a gente lançou a campanha ali em fevereiro de 2022. Para mim foi um baque muito grande também, porque eu não expunha essa parte da minha vida, né? Muita pouca gente sabia de que eu tinha doença. Porque até então, até essa ali em 2021, eu tinha uma vida normal. Eu não falava assim, da doença em si. Todo o tratamento eu fazia tipo, em casa. Sim. Então não era muita gente que sabia. E aí, né, iniciar a campanha em região inteira. Para que abrir esse teu segredo para todo mundo. Exatamente. Eu lembro que para mim foi um pouco difícil, né? Mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Que nem foi, a região inteira abraçou o meu caso. Na época, eu recebi muitas mensagens, inclusive até de outras pessoas com fibrose cística. Né? Então, surgiram amizades daí também. Mas foi um momento assim difícil. Imagina, né? Tu passar por tudo isso ali, né? E precisar de uma certa forma de ajuda de um próximo, né? Para conseguir o teu medicação, né? Que não deveria ter que passar por isso, né? Eu devia estar de fácil acesso, né? De saber do que é uma condição, assim, né? Que tu precisa desse medicamento. Foram muitos eventos, foi feito pastelada, noite das sopas, show de prêmios, né? Bingo, baile, rifas. Parece bom que a família entrou junto, né? Sim, todo mundo entrou junto. Quando surgia alguma questão, alguma ação, assim, todo mundo participava, todo mundo auxiliava. Então essa parte foi muito boa também. Ele ainda não aproximou ainda mais a minha família. Eles estão lutando por um prova em comum, né? E eu fiquei 1 ano nessa campanha. Porque foi 1 ano que demorou para eu conseguir a judicialização do remédio. Né? Então, enquanto não tinha o parecer positivo para o Estado mesmo me pagar o medicamento, eu fiquei correndo atrás. E aí era aquela angústia, né? Tipo, todo mês tu tinha que ter um valor para comprar, então todo mês era uma ação diferente. Pra gente conseguir os 25 mil reais. Sim. E agora? Como é que tá a questão de medicação? Hoje eu estou recebendo pelo SUS, gratuitamente, desde agosto do ano passado, se não me engano. Que aí foi autorizado pelo SUS, né? Entrou no hall de medicamentos do SUS. Então eles estão disponibilizando normalmente. Mas daí a primeira compra lá, quando tu pegou e vocês compraram ele lá no Paraguai, né? Argentina. Como é que foi a entrada dele? Porque ele é a Anvisa, assim, como é que foi a entrada desse medicamento? Então, eu sei que na época quem foi pra mim, até a Argentina, foi minha prima, o marido dela, né? Que eu não tinha condições de viajar, então eles foram até Buenos Aires comprar as 3 primeiras caixinhas
tinha um tratamento. Lógico, tinha todas as receitas, tudo certinho, né? A receita do médico, o cupom fiscal da compra ali. Então passou tranquilamente nesse sentido. Ah, que às vezes acaba barrando. Sim, sim. Era o medo. Era o medo que a gente tinha. Fica. Sim, com certeza. E aí depois a gente descobriu uma outra farmácia, que é ali na cidade que faz divisa com Dionísio Cerqueira, aqui no oeste mesmo, de Santa Catarina. Aí era mais fácil, né? Não era uma viagem tão longa igual Buenos Aires. Aí depois a gente começou a comprar sempre ali nessa farmácia de divisa. Era mais próximo. Sim. E a função pulmonar com ele melhorou a nível de quanto, mais ou menos? Mais ou menos 10 a 11%. Não teve um avanço tão grande, mas esses 11% já faz a diferença. Já faz muita diferença. Ela está por todo 1%, né? Aí hoje eu faço academia, eu faço pilates, tudo para conseguir aumentar um pouquinho mais. Pilates, eu acho que ele é bem benéfico, né, nessa situação. Já faz 4 anos que eu estou no pilates. Bom, tem muita gente que ainda não conhece a fibrose cística, né? Eu, por exemplo, antes eu não sabia o que era fibrose cística. Então, é assim uma coisa que tem que ser falada, né? Então, o que você gostaria que as pessoas soubessem mais sobre essa doença? Então, a fibrose cística é uma doença rara, genética, ela é progressiva. Né? Então, basicamente, a célula produtora de secreção no nosso corpo ela é desregulada, né? E acaba produzindo muito mais muco, muito mais secreção, muito mais espesso, o que dificulta para o nosso organismo expelir essas secreções, né? Então eles acabam aderindo, principalmente no pulmão e nos órgãos do sistema digestivo. Que aí, por exemplo, hoje o meu pâncreas, ele não funciona. Ele tá ali, era bonito, vamos dizer assim. Porque eu faço uso tanto de medicações como a pancreatina, para auxiliar na nutrição do suco pancreático que ele deveria fazer. E tanto da de insulina, sim, porque eu tenho diabetes por conta da fibrose, foi uma complicação que surgiu. Por conta desse muco em excesso, assim, no pâncreas mesmo. E a questão do pulmonar, né? Então, se for ver hoje, um exame de raio-x meu é de um idoso de 80 anos que fumou a vida inteira. Então, assim, é uma doença, assim, né, que então ela vai estar afetando 2 sistemas do corpo humano, né? Tanto, né, o digestivo, né, quanto o sistema respiratório, né? Vai afetar os 2 ali. Tantos problemas, né, que acabou acarretando por conta mesmo. E como ela tem mais de 2.000 mutações da fibrose, então em cada paciente vai agir de uma forma diferente, né? Não são todos os pacientes que têm os mesmos sintomas. Uns atingem mais a parte respiratória, outros mais a digestiva, né? Depende muito, é de paciente para paciente mesmo. Daí pensa também, né? Eu imagino como você era mais nova, quando você descobriu, assim. Pensa também no cargo emocional, né? Ainda hoje, assim, que você sabe que você convive com uma doença que é rara, que você tem que sempre acompanhar, então eu acho que não é só também a questão dos sistemas, né? Do pulmão, por exemplo, mas também no emocional, né? Sim, com certeza. A parte emocional acarreta em bastante coisa também, né? A questão ali, né, da infância, pensar assim, quando tu descobriu, tinha 9 anos, como é que foi o restante, né, da infância, como é que foi o brincar naquele momento, né? Que daí, né, como é que tu deixou, né, um pouco, tu teve que começar a ter muitas responsabilidades por conta de uma doença, né, e tu acabou deixando, né, aquela tua partezinha ali um pouco, né? Realmente, né, a questão de que diariamente é um tratamento que tem que ser seguido rigorosamente. Isso, né? Sim, a questão das medicações, das inalações principalmente. Antigamente eu fazia cerca de 3, 4 inalações por dia. Hoje já não mais, hoje são
ser regrado, porque senão também acumulava mais secreção, né? Ia piorar ainda mais. Mais a questão respiratória. Sim. E como é que foi isso no colégio? Então, no colégio não me afetava muito, né? Tipo, não... Eu posso falar, né? Tanto que eu consegui esconder por muito tempo, né? A fibrose, assim. Ninguém nunca desconfiou por nada, assim, uma ausência, uma coisa assim. Então, Hoje ela não pode fazer educação física. A questão da educação física eu nunca fui de faltar. Eu gostava? Eu não gostava. Não gostava muito, não era muito fã. Mas sempre estava presente, assim, né? Lógico que teve algumas situações que eu precisei internar. Então, tipo, o que aconteceu com a Luana, né? Tá 15 dias fora da escola. Porque as internações, elas são sempre de 15 dias, ou mais. Mas menos não é possível. Então, mas, tipo, eu falava da questão da pneumonia, por exemplo, né? Não falava da fibrose cística insípida, ninguém conhecia. Ia falar, a gente tem que explicar toda a situação, né? O que é, né? Exatamente. Porque muita gente acaba não Então a entendendo gente isso. acabava, foi uma pneumonia, que era mais fácil, a pessoa, né, já entendia o que era. Mas, questão de medicamentos, eu não tomava na escola, então nessa parte foi mais tranquilo, assim. Nunca chegou a afetar muita coisa. E a diabetes, ela veio depois de quanto tempo? Quando o pâncreas ali realmente parou? A diabetes, eu descobri ela com 18 anos já. Então demorou ainda, o pâncreas ainda trabalhava ainda normal. Eu só fazia o uso da pancreatina, né? Já quando eu descobri a doença, já comecei a fazer uso. Mas, porque assim, a fibrose cística, né, a questão do baixo peso é por conta dessa questão de não... Como não tem a pancreatina, a gente não consegue absorver, né? Nutrientes, gorduras, enfim. E aí eu vivia tendo diarreia, e aí era muito magrinha, né? Desde sempre. São sintomas que causam, né? Sim. Porque tu não consegue absorver os nutrientes, né? E eles acabam indo tudo embora. Exatamente. Porque a gente tem acaba tendo baixo peso, a questão do desenvolvimento da altura também é afetado, né? Por conta disso, né? Mas aí quando começou a tomar ali pro pâncreas, tu viu que teve uma diferença. Sim. E qual que é a tua mensagem que tu deixa para as pessoas que estão passando assim pela mesma situação? Para alguém que descobriu hoje, né? Que tem a fibrose cística, o que tu poderia dizer para essa pessoa? Então, por mais desafiador que possa ser, né? Hoje a medicina em si já está muito mais avançada, né? Que nem pela questão do Trikafta, hoje como eu posso dizer, uma visão de vida nova, né? Para essas pessoas. Atingir mais no horizonte. Isso mesmo. Então, por mais desafiador que possa ser o tratamento, né? Por conta de ser mais rigoroso, ser intenso, a comunidade da fibrose cística, né, ela é muito forte. A gente também se ajuda em muita coisa. Existem vários grupos aí que estão disponíveis, né? Mas o principal é você entender a doença, entender o que ela pode afetar no corpo, né? Buscar ajuda e buscar ajuda psicológica também, né? Eu, como psicóloga, posso dizer que a parte da saúde mental, ela afeta bastante. E você, então, né, como tu falou, por ser psicóloga, o que te levou a isso? Foi a doença, foi você ter vivenciado desde pequeno o mundo da fibrose cística, ter precisado de um apoio emocional em relação a isso? Foi o que te levou a escolher psicologia como profissão? Sim, também. Até quando eu entrei na faculdade, eu queria muito a questão da psicologia hospitalar, né? Que foi onde eu tive esse primeiro contato com a psicologia na minha vida. Lógico que, né, nem tudo no começo da faculdade é como a gente acha que vai ser. Mas, assim, isso com certeza ajudou
tem no Brasil com a mesma condição? Olha, no Brasil, cabe mais ou menos umas 6 mil. 6 mil pessoas. Aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, é 250, 260. É bem pouco mesmo, né? Bem poucas pessoas contêm. E essa luta pelo medicamento, que até então não era fornecido pelo SUS, ele veio a partir da tua campanha? Foi você que atuou mais em relação a isso? Ou teve mais pessoas com fibrose cística que já estavam nessa luta para trazer esse medicamento pelo SUS? Já havia toda uma movimentação. Eu acho que toda essa parte é muito burocrático, né? Eu consegui incluir o medicamento na lista de remédios. Sim, imagina, é um remédio caro, né? Exatamente. Então foi um tempo assim longo, até que a movimentação foi do Brasil inteiro, de pacientes do Brasil inteiro, para conseguir incluir esse remédio no SUS. E que bom que conseguiram, né? Ajudou quantas pessoas? Algumas. Porque várias pessoas assim talvez não tenham passado, não tenham pensado assim na questão assim, de fazer uma campanha, talvez eles não tenham assim, uma família, né? Essa é uma questão estrutural ali para ajudar a lutar por aquela medicação. Sim. A gente infelizmente acaba encontrando pessoas lutando sozinhas, né? Então essa é a conquista que vocês tiveram no ano passado para trazer esse medicamento para o SUS, né? Deve ter ajudado tantas outras pessoas que também estavam escondidas em relação a isso. Sim. E querendo ou não, também vai, né, novas, assim, hoje a fibrose cística ela dá no teste do pezinho. Sim. Mas mesmo assim eu acredito que ainda tenha muitos diagnósticos tardios sendo feitos. Né? Então a questão da qualidade de vida para essas pessoas e até para as crianças mesmo, né? Que eu sei que teve um relato de uma mãe, né, nesses grupos que eu participo de WhatsApp, e ela falando de quando o filho dela conseguiu engordar e até mesmo crescer, né? Que tudo vai afetar, né? É uma vitória. O tricapta, ele não age só no sintoma da doença, ele age na causa, né? No principal defeito ali do nosso corpo, no lado gênero. Então, o fato desse modulador genético, eu sei, né, o quanto que ele vai ajudar novas famílias, né, a enfrentar até mesmo de um jeito diferente a doença, porque ela não vai progredir tanto. É porque assim, até como, né, foi liberado ano passado, então 2024, né? Então assim, quantas pessoas sofreram, né, até 2024, né? Sim. Sem conseguir fazer toda ali se alimentar direito, absorver os nutrientes, ter a questão do crescimento. Quantas crianças passaram por dificuldade, né? Tudo aquilo que tu passou na tua infância, né? Também pensa em quantas outras passaram. E quantas vidas é esse medicamento liberado pelo SUS? Quantas pessoas, quantas vidas ele mudou a partir do ano passado, né? E vai mudar ainda mais a partir dos próximos anos, né? Porque como a ciência, né, a medicina, ela continua evoluindo, então esse medicamento ele também vai. Né? Os estudos vão continuar, porque sempre a ciência procura uma cura. Né? Então não acharam esse medicamento que já vai dar uma expectativa de vida bem melhor, porque se a gente pensar há anos atrás, a expectativa de vida era bem curta. Então ele já vai te abrir, né, um novo caminho, uma nova perspectiva de vida, né? Até que quem sabe, né, no futuro, espero que próximo, né, eles consigam fazer uma coisa que consiga ser mais definitiva, né? E ajude ali, né, várias outras pessoas que sofrem, né, por essa condição genética. Hoje a expectativa de vida ela está muito além. Se não me engano, 65 anos. O que é maravilhoso, né? Para quem lá em 2010. Quem se traumatizou com 9 anos, né? Pensando que ia acontecer alguma coisa daqui a 10, 15, né? Então, ver que hoje existe essa expectativa alta de vida, né? É um alívio, vamos dizer também. É um ganho, assim, muito grande para vocês da comunidade da fibrose e para a medicina. Sim. Né? E existem outros medicamentos já sendo estudados, né? Nessa mesma linha do tricapto. Existem outros que já estão em uso também para outras mutações.
E aí, com certeza ainda viram outros, né? Até que todas as mutações sejam beneficiadas. Assim, a gente espera, né? Sim. É muita questão também de persistência, né? Até para conseguir o remédio e também para se aceitar. Para você entender, eu tenho essa doença, eu sei que é uma coisa rara, mas eu tenho que me cuidar, ter a responsabilidade, então também é uma questão de persistência, né? Isso, principalmente na adolescência, Imagina, né? é bem difícil. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia me dedar, com certeza, em algumas vezes. Porque na adolescência eu passei por um período depressivo, né? Então, bem nessa questão de aceitação do diagnóstico, né? A gente se questiona por que foi acontecer comigo, né? Por que eu fui a escolhida, enfim. Mas até deixei de fazer uso de medicações por conta própria, né? Então, mais uma vez batendo na tecla da questão da saúde mental, né? O quanto ela é importante. Mas realmente a aceitação da doença é o principal também. Sim, mas é uma questão assim, que dá para entender, né? Porque o adolescente em si ele já passa por um grande conflito, né? Então agora pensa um adolescente que descobre que tem, né, infelizmente, uma doença não tem cura, né? Que vai ter que fazer o tratamento dela pelo resto da vida, usando oxigênio, tomando medicação, indo para o hospital às vezes, né? Tendo aquela impotência respiratória ali, né? E sabendo que ela vai progredir, né? A cada ciclo de antibiótico é um sinalzinho que vai ficar ali, né? Tipo, é uma porcentagem de pulmão que tu vai perder. Até a questão de aceitar, né? Porque hoje eu estava na fila de transplante pulmonar, né? Por conta do tricafta também não estou mais. Já saí. Inclusive, na minha última consulta em Porto Alegre foi semana passada, onde eu tive alta lá da equipe de transplante pulmonar. Até a questão de aceitação, né, disso também, do transplante, Daí tu tá numa condição assim favorável a não fazer, então é necessário fazer o transplante. Isso que é muito, né? Porque fazer o transplante passa por uma outra leva, né, de riscos e de tratamento psicológico que você vai ter que fazer e de novas medicações, porque você vai ter que tomar uma outra gama de medicação por conta do transplante. E o perigo e o medo que fica por conta da rejeição, né? Aí será que meu corpo ele vai aceitar? Com certeza é outra fase de preocupações. Pelo menos preocupação é uma que tu já conhece, né? Sim, já sabe lidar com ela. Sim. Mas hoje eu tive alta, então eu não preciso me preocupar com isso. É um alívio, né? Pensar assim, a medicina está evoluindo, melhorando, então vai ter coisas assim que, tipo, o transplante de pulmão é uma coisa séria também, né? Então vai ser uma coisa, é um alívio, você saber que o que está ajudando, né? Porque é tudo uma questão assim de emocional também, né? Então antes, só uma curiosidade mesmo. Como é que foi para os teus pais quando vocês descobriram? Porque daí no caso, por ser uma doença genética, eles que te deram esse presente, né? Vamos dizer, né? Eles que passaram esse gene, né, com defeito para você. Como é que foi? Então, eu acredito que tenha afetado também, né, para eles dessa parte, mas eles lidaram muito bem. A minha mãe, principalmente, a gente sempre foi muito apegada. Então, era sempre ela que ia comigo nas consultas, ela que pegava no meu pé diariamente para fazer o tratamento correto, né? Mas eles reagiram bem, né? Conseguiram se adaptar. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, essa nossa entrevista, e também por compartilhar a sua história, né? Que é uma coisa que você tem que estar preparada, assim, para ter certeza que você vai falar, e também por ajudar a gente a entender mais, porque é muito diferente você ter um entendimento ainda melhor quando você
agradeço, né, por você ter disponibilizado o teu tempo, ter vindo aqui, né, participar da nossa entrevista, para fazer, né, com que todo mundo conheça um pouquinho, né, tenha um olhar diferenciado a essa doença, né, que essa conversa, que esse conhecimento, né, abra os olhos de várias outras pessoas, né, às vezes não só porque a pessoa, às vezes a pessoa pode não ter, mas conhece alguém que tenha, e daí com isso ela pode conseguir também ajudar, né, aquela pessoa, né, a enfrentar com todos esses desafios que a nova realidade da vida vai trazer. Né? Então agradeço novamente você por ter disponibilizado, ter vindo aqui para a gente conversar e que essa conversa seja motivadora para muitos outros conhecimentos que virão. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo.